vídeo de hoje do canal a gente vai falar de jogo de Libertadores, rombo financeiro, investimento e muito mais. Então não perder tempo não, vambora para o vídeo. Sem Lucas Moura, sem Oscar, que estão lesionados e vetados, sem Luiz Gustavo, que teve um sério problema de saúde e teve alta do Hospital Albert Einstein ontem e só deve voltar aos treinamentos daqui a 2 semanas, o provável São Paulo que pega os peruanos deverá ter Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric pela direita, Enzo Dias ou Wendel pela esquerda. Meio de campo com Marcos Antônio, Alisson e Luciano, na frente Caleri e Ferreirinha. O time vai buscar a segunda vitória e tentar voltar à liderança do grupo com 6 pontos, ao lado do Libertad. Para fechar, o São Paulo já conhece seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Será o Náutico, que foi definido num sorteio na tarde desta quarta-feira. Pois é, Tironi. Na verdade, em relação à estreia contra o Talheres, a vitória na Argentina, tão importante, o São Paulo perdeu de lá para cá. O Oscar, que sentiu a lesão lá, né, jogou no sacrifício, e o Luiz Gustavo com esse problema de saúde, a embolia pulmonar. Ele até esteve no CT nessa quinta-feira, nesta quarta-feira, me perdoe, depois da alta hospitalar, mas vai ficar 10 dias completamente parado, depois volta a fazer outros exames, ele não tem previsão de volta nenhuma. Oscar e Lucas é diferente, um problema no joelho, outro com problema muscular, mas também não voltarão tão cedo, né, nas próximas partidas. E a grande incógnita é como o São Paulo vai se comportar jogando em casa, precisando tomar iniciativa contra um time fechado, com tanto problema no setor de criatividade, né? É onde o elenco do São Paulo é mais fraco na temporada. O elenco vem muito bem respondendo defensivamente, é uma das defesas menos vazadas da América do Sul, mas na quinta-feira vai ter que fazer gol, vai ter que ganhar o jogo, né? Essa é a grande questão. Bom, Arnaldo, dito tudo isso sobre a questão dos desfalques, o que vai ser? Vai ser o mesmo time que ganhou que empatou bem com o Atlético Mineiro, você acha? O que me pega para mim é que esse time é um bom time para jogar fora. Para propor o jogo já é mais complicado. Eu acho que o São Paulo não é que é simples substituir o Oscar e Lucas, né? Mas é difícil, com o elenco que o São Paulo tem hoje, armar um time que saiba propor mais o jogo, né? O time que jogou contra o Atlético não vai ser idêntico, porque o Caleri vai começar no lugar do André Silva, evidentemente. Sim. É um jogo de Libertadores, né? Enzo e o Wendel é uma boa briga no lado esquerdo. O Enzo é um jogador mais talhado para Libertadores. Em compensação, o Wendel é mais técnico, mais leve. Mexer nos 3 zagueiros está dando tão certo, né? O Ferrarese pela direita, o Arboleda sobrando e o Alan Franco. Então, não tem muito para onde fugir. Para onde correr. Aí, eu acho que tem na verdade, porque como o Marcos Antônio vem jogando bem, eu imagino que ele permaneça ao lado do Alisson, né? Eu tenho dúvida numa posição, e acho que essa posição ela pode ser modificada para esse jogo, que é a questão lá do Cédric. Não porque o Cédric está jogando mal, mas é que ele está jogando muitas vezes na segunda linha, e não como ala direita, mas como ponta direita, né? Certo. E aí, talvez o Zubeldia faça a troca ali do Cédric com um jogador mais ofensivo. Mas quem? Então, é aquilo, né? Não temos grande fartura. Ferreirão? O Ferreirão é o único cara ali que é o da posição, né? Saiu o Eric, saiu o Rato, saiu o William Gomes, que às vezes jogar por aí. Tem o Ferreirão. Aí ia ser mais um 4-4-2, porque aí o Ferrarese jogaria de lateral mesmo. De lateral mesmo, é isso. Eu não acredito que o Ferrarese saia pela bola aérea e pelo jogo que ele está fazendo como lateral. Também. Concordo. E aí, se for o Ferreirão, eu acho que o Zubeldia arrisca, coloca um moleque num jogo de Libertadores lá com 50 mil pessoas. A outra vez que ele fez isso deu ruim, foi com o William Gomes. No Botafogo. Na verdade, o William Gomes jogou primeiro no Rio, né? E depois ele jogou as 2 partidas, na verdade. Isso, né? Isso. Agora, é aquilo, né? Eu acho que o Zubeldia colocar o Ferreirão não é para dar docinho para a torcida e para sair bem na foto. É por necessidade, né? Para o time ser um pouco mais agressivo, né? Por time. Aí estamos falando de um 4-3-3 mais, né? Ou 4-2-4, como jogou boa parte do ano passado, né? Que é o time já está acostumado a jogar. Isso, 4-2-4. Ferreirinha e Ferreirão poderia ser a dupla, isso, né? Ferreirinha, Ferreirão, Caleri e Luciano. Fora isso, olha, eu vou te falar, não tem muito para onde correr, como você falou. É uma possibilidade essa, né? O que você faria? Outra seria mais agressivo ainda, mas eu acho que
que seria o ataque, seria o time que ele usou contra o Barcelona em Guayaquil, na estreia, que é André Silva aberto, na direita, Caleri, Ferreirinha e Luciano. Jogou esse time, esse quarteto jogou contra o Barcelona em Guayaquil. Mas acho que ele possivelmente vai guardar um dos centroavantes, né? Se um não estiver funcionando, ele vai tentar o outro. Não sei se eu vai acho que os sim. Dois de cara, eu acho que sim, exatamente. Tem que pensar nos planos B, né? Porque então o cobertor é curto do São Paulo para esse ano. Tá bem curto com essas lesões. A gente precisava de um golzinho Salvador do Caleri de cabeça, né? Precisava, exatamente, né? Precisava. E é uma... Sem o Oscar, até a bola parada do São Paulo perde, né? Como ele foi bem na bola parada contra o Talheres em Córdoba. Enfim, mas eu acho que é o jogo que o São Paulo tem que ganhar na marra, né? Essa é a questão. Sorteio da Copa do Brasil também, o São Paulo vai encarar o Náutico. Eu não gostei, mas o que você acha? É um time... Primeiro jogo em casa. Eu não gostei disso, nesse caso específico. Eu até gosto de fazer a primeira em casa quando seu time é bonzão, quando seu time amassa em casa. Não é o caso do São Paulo, né? E não amassa os outros em casa. Capaz de levar um resultado esquisito para fora. Mas vamos lá. O meu trauma desse negócio era justamente quando o São Paulo tinha o regulamento fora, do gol fora, e o São Paulo começava em casa, ganhava os jogos de 1-0. E era eliminado no jogo seguinte, pelo Avaí, pelo Coritiba, etc. e tal. Isso aconteceu. Agora nem tem o gol qualificado, né? O 1-0 parecia excelente para o regulamento do gol qualificado. Sim, mas assim, as datas, né? E é bizarro essa fase da Conmebol na Copa do Brasil, 16avos de final, que um jogo, o de ida, em relação ao de volta, tem um intervalo de um mês, praticamente, né? Então, o São Paulo joga dia 29 de abril, numa terça-feira, no Morumbi, contra o Náutico. Vindo da semana anterior do Libertad no Paraguai pela Libertadores, do Ceará no Brasileiro no Ceará. Então, ele vem de 2 jogos fora, faz o jogo com o Náutico em casa. E a volta do São Paulo contra o Náutico nos aflitos, ou na Arena Pernambuco, seria melhor para o São Paulo, é depois de 2 jogos do São Paulo em casa, um pela Libertadores Libertad e outro com o Grêmio. Pela questão da logística, eu acho que ficaria muito puxado 3 jogos fora na sequência, fosse o mando invertido. Ao mesmo tempo, se fosse a volta em casa, o São Paulo teria, sei lá, mais de um mês só de jogo no Morumbi. Não vai ser assim, vai ter essa intercalada. O São Paulo decide fora, como você falou. Você gostou de ser o Náutico? Cara, eu acho que é um time tradicional, um time que revelou o Muricy Ramalho, né? Tá na Série C do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, por exemplo, tem um jogo que eu acho mais chato. Então, mas qual a questão do Náutico? O Náutico teve a grande vitória da fase anterior, né? Ele eliminou Vitória no Barradão, né? E aí falam que existe uma rivalidade ali que o Vitória é meio freguês do Náutico, né? E o Náutico conseguiu, era o jogo único, o Náutico meteu 2-0 no Vitória do Barradão, que o Vitória não perdia no Barradão, né? Isso. Tava um tempão, né? Até na final do Baiano foi empate com o Bahia. O Vitória perdeu, na realidade, pro Náutico nessa fase anterior. Acho que é um jogo, sei lá. Vamos ver, vai demorar um pouco para acontecer, né? Dentro de campo é isso, e fora de campo tem assuntos também. Mas antes eu quero que você mostre de novo esse copo que eu vou roubar de você. Cara, eu tô tomando o último gole, né? Porque ele mantém a temperatura. Olha, esse copo térmico que tá na mão do Arnaldo, que eu não tenho, que é um absurdo eu não ter, eu tenho, como eu falei, eu tenho essa aqui, garrafinha, Urban, tem a garrafinha Fresh, todas com meu nome, bacanão e tal. Mas esse copo que o Arnaldo tem, eu não tenho. E você pode ter o seu também. Com o cupom Arnaldo Tironi, esse copo sai por menos de R$80, R$ 79,90 para você. E você ainda ganha 2 capinhas. Capinhas eu tenho. Olha essa aqui, ó. Olha o Tironão 10. Coisa linda. Capinha. Olha essa aqui discreta. Eu gosto dessa. Essa aqui eu acho demais. Ele mostra, eu devolvo o zap. Só que ele não tem, ó. Essa aqui eu acho demais. Ele não tem o zap. Então, você compra esse copo térmico que está na mão do Arnaldo, que eu vou tungar o mais rapidamente possível. Por R$ 79,90 ganha 2 capinhas usando o cupom Arnaldo Etironi. Usa esse link esse QR Code está na tela, o link está na descrição. Lá na Golcase tem muita coisa legal para você, tudo ligado ao São Paulo e também de outros times que você quiser. Bom, Arnaldo, por fim, o Casares, 2 posts, né? Ele postou ontem falando da dívida e tal, e explicando as ações para o futuro para tentar equalizar a situação financeira do São Paulo, e hoje ele postou outro ainda, né? Para dando mais um pouco se explicando um pouco mais. Eu acho que ainda faltam explicações importantes, sobretudo essa história da base, por exemplo. Isso não tem nada em nenhum desses posts. Mais do que um pronunciamento ou uma postagem, precisava ter uma entrevista coletiva com a imprensa toda que cobre o São Paulo, fazer as perguntas que a imprensa quer para deixar as coisas mais claras. Mas o São Paulo, depois de ter apresentado esse déficit tenebroso de 287 milhões
mesmo não contratando ninguém, mesmo sendo a pior janela, como diz você, o tempo todo aí, mesmo abrindo mão de tantos jogadores, entrado poucos, mesmo diante de tudo isso, o resultado é um desastre, o resultado financeiro do São Paulo. E então o Casares, a direção está meio se explicando e está fazendo, me parece, Arnaldo, uma ação de se explicar e contenção de danos. Então o Casares posta isso aí, o Márcio Carlomagno, que falou com a gente primeiramente, agora também já deu entrevista no Globo Esporte para explicar a situação e tal, parece estar tentando se explicar e tentar falar, olha, estamos mal, mas no futuro a coisa vai melhorar. Pois é, no primeiro, isso mesmo, né? Parece uma ação de comunicação conjunta. Casares nas redes sociais, Márcio Carlomagno dando entrevista. Falando, o Casares no primeiro post, ainda na terça-feira, antes da votação do orçamento, da aprovação do orçamento, falava em um processo lento e difícil. Pela primeira vez o Casares usou... Exato, palavras duras, mais duras, né? Lento, exato, difícil. Que o Márcio falou para você, só beberemos água limpa se tudo der certo no meio do ano que vem, 2026. Esse post da quarta-feira do Casares, que a capinha é 2 bilhões garantidos, trabalho para 2030, já é assim, pós-aprovação do balanço, do orçamento, e na perspectiva desse projeto centenário, que é um dos pilares, não fala nada sobre parceria da base, mas diz rapidamente o seguinte: São Paulinos e São Paulinas, como vocês devem saber, ontem foi apresentado o balanço orçamentário do São Paulo ao Conselho. A peça que já havia sido avaliada e aprovada pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal, foi aprovada agora por ampla maioria, 80% favoráveis no Conselho Deliberativo. Mas isso não significa, viu, Tironi, que estamos satisfeitos. É claro que precisamos buscar maneiras para mudarmos o rumo financeiro, como já expliquei no post anterior, tá vendo? Por isso é preciso também destacar que já estamos trabalhando intensamente para deixar o nosso amado clube em uma situação melhor para o centenário, sempre jogando para frente. Ontem apresentamos também ao Conselho que já temos garantidos caixa alta, 2 bilhões de reais em contratos até 2030, sobretudo o Superbet Patrocínio Master, aqui que a gente falou. Isso significa que podemos olhar para frente e trabalhar com um cenário menos incerto em termos de fontes de receitas futuras, além de sinalizar ao mercado financeiro nossa posição que nos dá credibilidade e crédito. O nosso departamento de marketing já fechou contratos de patrocínio master com a Superbet, garantiu também a extensão com a Demicon, assinou o name rights do estádio com a Mondelez e acertou contrato com a Brax, placas de publicidade por Morumbis. Fechamos também com a Live Nation, que o Tironi adora, gigante do ramo de entretenimento para shows, que trazem receita e visibilidade internacional para o clube. Aliás, destruído o gramado para o jogo contra o Aliança. Vai ser duro o gramado. Ainda temos direitos de transmissão fechados com a Libra, o que garante a exposição de marcas parceiras. Direitos internacionais e propriedades e licenciamentos estão sendo negociadas pela Libra e LFU em conjunto. Ou seja, esses 2 bilhões não incluem negociações de jogadores, bilheterias, sócio-torcedor e verbas oriundas de investimentos na base, pela primeira vez, receitas que certamente irão aumentar nossas projeções de arrecadação total nos próximos 5 anos. Precisamos calcular nossos passos para sanear a dívida sem deixar de manter o time competitivo. O Tironi adora essa. Obrigado aos patrocinadores e parceiros nessa empreitada e também a todas as instâncias e órgãos do clube pelo apoio e pela confiança nessa gestão. Vamos seguir juntos pelo São Paulo. Esse segundo post não tem palavras duras, né? É um post otimista. Sim, olhando para frente, para o futuro. Olhando para frente, né? Mas é um post também esclarecedor, né? Minimamente esclarecedor. Né? Assim, pela primeira vez fala em como vai ser difícil e tudo mais tal. Espero que isso soe nos olhares, nos ouvidos da torcida como precisamos remar junto e não precisamos ganhar, senão tem que mandar todo mundo embora. Né? Tem que ser um período difícil que o São Paulo vai ter e tentar fazer. Tem algumas explicações lá que eu não engulo muito. Não tivemos o déficit porque não vendemos jogadores e outros se machucaram, como o Pablo Maia e o Nestor. Sinceramente, cara, se os caras vendem os 2 jogadores, o Pablo Maia e o Nestor, não teria déficit? Não teria. Teria da mesma forma. O Nestor, que se imaginou que ia... Qual ia ser a venda conseguida com o Nestor? Ele está emprestado para o Bahia. Exato. O Pablo Maia não tem 18 anos para ser vendido que nem o Estevão. Ele tem 23 já. Perfeito. Você acha que tanto o Pablo Maia quanto o Nestor ia ser um valor muito maior ou até igual ao William Gomes? Eu duvido, sinceramente. Exatamente, bom ponto. Não ia ser mais. Gomes, vamos fazer um cálculo, o William Gomes deu pouco mais de 50 milhões de reais. Isso. Se o déficit for de 300, você tinha que vender 6 William Gomes.
E vamos combinar, se você vendesse o Nestor pelo valor do William Gomes, você pode soltar rojão, porque não é o caso. Mas é um jogador importante, não tem esse tamanho, sinceramente. E mesmo o Pablo Maia, pela idade, acho um ótimo jogador, mas talvez não tivesse. Então, falar que segurou os jogadores, então, portanto, teve déficit, para mim não explica muita coisa. Tem outra explicação, né, do que ele fala que se fala que os 40 milhões que é o que usa, que gasta a base, eles eram colocados como investimento em balanços anteriores, agora é como despesa. Então tem 40 milhões. É 40 desses 300 de déficit. 40 desses 300. Mesmo assim, vendas, mais vendas que não existiram, mais 40 milhões da base, não vai chegar em 300 milhões. Não. Então o buraco está profundo e o São Paulo está tentando aí se reerguer para daqui para frente, veremos se vai conseguir. É isso, né, Arnaldo? Ao mesmo tempo, o patrocinador, o CEO do patrocinador... Ele vai numa outra direção. Começa a dar entrevistas como... É aquilo, vão entrevistar o CEO da Superbet e empolgado, porque o maior contrato de patrocínio do mundo, para o Superbet, de fato, nenhum patrocinador master tem garantia até 2030. Pois é, exatamente. Então, para o patrocinador também é bem interessante o negócio. Exato. E ele, nas entrevistas, não sei se empolgado ou não, tem falado que gostaria, na próxima janela, de trazer um reforço do nível do Oscar, tipo Oscar, que ele paga parte do salário, né? E aí, isso contrasta com todo esse discurso, entrevistas do Casares e o que o departamento de futebol está fazendo, abrindo mão de 18 para trazer 4. Deixa no torcedor aquela esperança, aquela ilusão para a janela seguinte. E te dou um exemplo prático disso. Eu acabei de descer aqui para pegar um negócio que eu pedi para comer aqui. Não da Gold Case. Na portaria, não da Gold Case. Para jantar aqui, então eu pedi, fui lá pegar na portaria. Cheguei lá, o porteiro, gente fina, São Paulino, Edson, chega e fala, e aí, Dybala vai chegar? A primeira coisa que ele me perguntou. Claro, então, que já depois de ter ouvido esse papo aí. Dybala que sofreu uma lesão séria, teve que passar por cirurgia na Roma, né? Entendeu? Então esse tipo de declaração meio ilude todo mundo. Pois é. E é no caminho inverso do que a diretoria está tentando a duríssimas penas explicar, e ainda de um jeito super com pisando em ovos. Bom, é isso, né? É isso. Quinta-feira, todos ao Murumbis. Live lá direto do estádio, lá das cercanias da casa do Léo. Vamos embora. Todo mundo amanhã no estádio. 1-0 é vida. 1-0 é vida. Mostra o copinho térmico mais uma vez, por favor. Tomei todo já. Tirone, mandei outra versão aí com as datas bases para a galera visualizar uma última vez e a gente encerra, né? Vamos lá. Chegou aí? O Maurício tem razão aqui, porque o São Paulo, ele já matou. Perfeito. Até por isso eu acho importante jogar primeiro em casa, viu, Maurício? O São Paulo deve jogar no dia 29 de abril, uma terça, pois joga antes no sábado contra o Ceará, que eu falei, e depois o jogo com Fortaleza é sexta. Então ele só pode jogar na terça, você tem total razão, Maurício. Bingo. São Paulo joga na terça, 29 de abril, contra o Náutico Morumbi. Só pode jogar nessa data pelo aperto do calendário. É do Tricolaço pro jogo. Do Tricolor, o jogo direto com... Exatamente, isso mesmo. Rapaz. Exatamente. Rodrigo Miranda mandou aqui, medo de decidir fora contra o Náutico ao fim, hein? Não é, o Tirone não é medo, é só ele prefere jogar decidir em casa, né? Eu acho esse time do São Paulo, eu prefiro que ele jogue... Joga em casa. Não, porque eu acho que ele decidir em casa é um time que não tem muita força em casa. Entendeu? Então, vamos supor, o que eu quero dizer... Ele vai jogar primeiro em casa. Fazer o resultado fora. Se ele ganha de 1-0 só, ele fica pendurado, entendeu? Verdade. O São Paulo não vai chegar com qualquer um e vai meter 5-0 e resolver o problema. Não vai. Não, mas ao mesmo tempo ele é um adversário de ser batido fora de casa. Difícil, né? O São Paulo tem... eu sei, mas como concorda visitante... que pro Náutico, se o Náutico levar as coisas pros pênaltis, tá lindo? Claro, evidente. Oliveira, Superbet repatriará o Casemiro, rumo ao Tetra, diz ele. O Renan Castro mandou um superchat aqui, Senhores, sou flamenguista, mas não perco uma live de vocês aqui da Holanda. G4, posse de bola, soft open. Quando voltar a São Paulo, vamos tomar uma no setor Arnaldo e Tirone. Não deem mole para o Vessa e Massa. Olha aí, não. Abraço. Boa, garoto. Isso, hein? Valeu, Renan. Obrigado aqui ao Renan Castro. Muito bem, é isso então? É isso. O pessoal tá pedindo promoção. Aliás, Arnaldo, você tem uma atualização aí de quantos mil já vendeu para o Aliança? Esgotou, né? Não, esgotou, eu não tenho essa informação não, cara. Tinha passado dos 43 ontem, não tem uma parcial de hoje, normalmente sai no final do dia, né? Mas eu acredito que hoje já feche mais de 45, que a gente tenha
pelo menos 50 mil, né? No jogo do Aliança. E o negócio é o seguinte, né? A gente vai ter amanhã a nossa jornada completa, né? A partir das 8 horas da noite, eu, Maurício Barros e Magno Nunes estaremos lá no Morumbis, no canal 3 Zagueiros, fazendo pré-jogo. Provavelmente teremos um plá aí do Tirone, né? Se tudo der certo, antes da partida. Aí depois a narração react, obviamente, que você já está acostumado no canal 3 Zagueiros. Depois passamos a bola para Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, direto do posto avançado lá nas cercanias do Morumbis. E eu entrarei, obviamente, com a coletiva, com a zona mista e tudo que ia rolar nos bastidores do pós-jogo. Certo, galera? Perfeito. Exatamente. Super quinta. Próxima janela de você ter uma contratação nesse nível. Claro, você olhando o mercado, você olhando as necessidades do elenco e aí sim buscando essa oportunidade. Então, essa discussão começa a ter ali um contorno, começa a ter ali uma definição, uma linha, para já na janela o São Paulo atacar esse mercado e trazer, quem sabe, esse grande nome para, né, a patrocinadora bancar os salários do atleta, como foi a vinda que teve sucesso a negociação do Oscar com o São Paulo. Então, esse é o desenho. Obviamente, aqui a gente não tá para trazer informações, mas também a gente não custa nada alertar que o São Paulo soltou o balanço, o presidente soltou as informações do balanço e a dívida do São Paulo aumentou. É uma dívida que cresce a cada ano, cresce a cada gestão, e o Júlio Casares foi bem claro ali no post que fez, dizendo que até 2030 tem um plano para diminuição da dívida. É uma situação que o São Paulo também tem que se preocupar e o torcedor também tem que estar a par disso, né? Não adianta comemorar 1 bilhão, comemorar 2 bilhões, o grego que tá ajudando a base, é o grego que vai comprar uma parte ali dos direitos da base, enfim, tem que olhar também para as dívidas do São Paulo. E é o que o presidente colocou no post lá. Até 2030, quem sabe entrar aí receita algo em torno de 2 bilhões, né? Seria ótimo para o São Paulo. Então, sem loucuras financeiras e, claro, cuidando da saúde financeira do clube. Essa é a promessa. Então, pessoal, como diria o Hudson, hoje é quarta noite de Libertadores. Mas brincadeira essa parte, a gente sabe que é quinta. E hoje tem São Paulo e Alianza Lima. Fica a questão aí se o São Paulo... Quem vai jogar, né? Quem vai para campo, né? Acho que defensivamente você já sabe que mais ou menos os 3 zagueiros ali irão. Independente se o Ferrares vai fazer lateral direito ou não. Na esquerda, uma dúvida, sim. O Wendel, Enzo Dias, ou até os dois. No meio, Marcos Antônio e Alisson. Na frente tu tem o Luciano, Caleri, o Ferreirinha, e fica aberta a vaga na direita, que seria o Cedric, né? Mas o próprio Arnaldo deu a ideia do Ferreirão, por que não, né? Vai ser difícil pro garoto, mas faz parte, né? A gente que pede tanto a entrada da base, seria uma opção. O São Paulo precisa vencer, é um jogo que em casa não entra em Libertadores, obrigatoriamente é vencer. Sabe lá que a Aliança Lima teve experiência, o Barcos, o Paulo Guerreiro, eles eliminaram o Boca Juniors e tudo mais. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o São Paulo tem que buscar a vitória mesmo, que a gente sabendo das dificuldades ofensivas que ele tem no momento, porque não tem o Oscar e o Lucas, seus principais jogadores, né? Então, fica a expectativa de que o Zubudia possa aí furar o bloqueio que terá da Aliança Lima, sem dúvida nenhuma, que se sair com o empate vai sair feliz da vida. Ainda falando de São Paulo, né? O São Paulo soube seu adversário na Copa do Brasil, o Náutico. E, bom, não dá muito para escolher adversário em competição de mata-mata, né? Acho que não foi dos piores, mas não vai ser um jogo fácil, né? Vai tentar matar o jogo o confronto no jogo em casa, que será o jogo da ida. E é isso, é simples assim, não tem grandes informações do Náutico. Normalmente, quando o São Paulo jogava com o Náutico, tinha bons resultados, tanto em São Paulo quanto lá no Nordeste. Mas muita coisa mudou, né? E também, vamos falar, o time de Série A contra o time de Série C. Então, o São Paulo novamente tem a obrigação de passar. Agora, tudo depende, né? Quem vai jogar... O que mais? As opções que o Zubudia vai ter até lá e tudo mais, mas São Paulo tem que partir para cima e buscar a vitória, até porque desde que saiu aí esse famigerado rombo financeiro que o São Paulo terá e chegar próximo à dívida de 1 bilhão, o Casares já veio falar, e ontem também o Márcio, que fez entrevista com o Arnaldo Tironi, que é o superintendente, que é responsável pelos processos que envolvem a redução da dívida, deixou claro, né? Esportivamente também o São Paulo precisa atingir metas para poder aí bater a estimativa, a meta que o São Paulo busca para esse ano, que é de ter um superávit, incluindo venda de jogadores, né? Aqui em Serão,
Quantos serão no meio da janela, veremos, né? E não esperamos grandes contratações. Entre aspas, né? A Superbet se colocou ali pronta, apta a fazer uma ultra grande contratação na janela do meio do ano. Como o próprio André Hernan falou, a questão é quem seria e para qual setor seria, né? Acho que defensivamente o São Paulo hoje não tem essa grande necessidade, seria do meio para frente, né? E especula-se, como sempre, o nome do Thiago Mendes. Vamos ficar de olho, mas tendo uma parceria que vai pagar os salários ou grande parte deles, isso já ajuda bastante. Porque o São Paulo não tem bala, como eu sempre falo, bala na agulha, né? Não tem grana. Então realmente vai ser, pelo menos até o ano que vem, né? Se todos os processos forem feitos de maneira correta, se tudo for né, seguido de acordo, talvez o São Paulo possa pensar em contratar jogadores, como já foi dito anteriormente, só no meio do ano que vem. Então a gente tem que sobreviver esse ano, tentar fazer o melhor ano possível para ano que vem. Quem sabe conseguir aí começar a pensar em jogadores né, a serem contratados em condições melhores, né? Porque no momento é tudo oportunidade de mercado e a gente já sabe como é que é o esquema, né? Sem acompanhar jogador no 0800, né? E o jogador querendo vir muito para o São Paulo. Então é isso, acho que o São Paulo tá bombando desde que saíram essas informações financeiras. E você tem a questão de campo, lógico, né? São Paulo tem uma sequência difícil, a gente já falou sobre isso ontem. E vai pegar Aliança Lima e depois Cruzeiro, né? 2 paradas duras, mas o São Paulo vai ter que buscar vencer num gramado Morumbi que não estará dentro dos melhores, porque acabaram aí os shows aí da minha banda K-pop. Então hoje, além do adversário, você vai ter o gramado também em péssimas condições. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!